mais porque resultou de um post que eu fiz no Facebook a perguntar porque é que não teríamos também, à semelhança do que existe no Brasil, tem um dia do quadrinho nacional, e onde promovem a banda desenhada feita por brasileiros e editada no Brasil, porque é que também não tínhamos cá uma coisa desse género para promover, para haver iniciativas nas escolas, para haver promoções nas lojas, porque quando se a banda desenhada cá realmente já tem alguns passos, a banda desenhada feita por autores portugueses tem alguma dificuldade em impor-se. Então lancei essa ideia no Facebook e tivemos bastante discussão, até acesa, e passou-se então para a discussão de qual seria o dia. No Brasil decidiram ao dia da primeira, que se julgava, pelo visto não será bem assim, mas onde foi editada a primeira banda desenhada brasileira. Cá em Portugal esta data não existe, na verdade, não há consenso sobre isso. E então a minha ideia com essa discussão, e vou passar aqui a palavra aos meus parceiros de mesa, qual seria essa data? E posso dar a minha contribuição. Assim, não tem a ver com a data em que começou a banda desenhada, nem escolher uma data que seja significativa, tanto com o ponto de vista de importância, mas também com vista a ter atenção à parte comercial da coisa. Porque estarmos a escolher uma data em que, por exemplo, de agosto, salvo erro, da altura foi publicada uma das que se fala que é a primeira baseada portuguesa, que é do Fora, não sei se é 3 de agosto, lá está, por daí eu não ser a melhor pessoa porque eu em datas, isso não sou grande especialista, mas escutar a escolher uma data em agosto, acho que é contraprodutivo porque está a maior parte da malta de férias, as escolas estão fechadas, não sei se haverá grande atividade dentro da biblioteca, portanto teríamos que escolher uma data que fosse consensual tanto a nível comercial como de significado. Não sei o que é que meus parceiros, faz favor, podiam começar. Desculpa, mas são 5 minutos que eu tenho, e se não seguir o guião, eu perco, porque a conversa é como as cerejas, vem sempre bastante enliada. E assim, para já, agradecer o convite ao Paulo Monteiro e cumprimentar os meus companheiros aqui de mesa. O Paulo falou-me nesta proposta de criarmos o Dia Nacional da Banda Desenhada Portuguesa. Eu confesso que foi com alguma perplexidade que recebi esta ideia. Não tenho acompanhado as redes sociais, não acompanho em regra, e portanto não sabia das discussões que têm existido, portanto estou aqui quase que numa folha em branco, apesar de ter esta folha aqui escrita, e pensei, pois, mas está bem, mas um Dia Nacional da Banda Desenhada, não existe um Dia da Pintura Portuguesa, ou da Literatura Portuguesa, ou de tantas outras coisas portuguesas, porque haveria de existir um dia especialmente dedicado à banda desenhada. No entanto, e como considero que as discriminações positivas nos permitem sublinhar a importância de determinadas bandeiras que defendemos e colocá-las na ordem do dia e à discussão pública, gerou-se em mim um sentimento ambivalente. Ou seja, esta necessidade de criar um dia dedicado à banda desenhada portuguesa pode também significar a constatação de uma certa marginalidade da Liga Nacional que reclama por reconhecimento e que por isso é necessário dar visibilidade. E, para mim, estaria então criado o sentido da discriminação positiva que falava. E assim sendo, que dia seria esse? Todo problema, mas sempre atual. Escolher um momento da história, optar por aquilo que são momentos igualmente importantes. E lá vamos, animados e armados de uma perspectiva utilitária da história, cortando-a e alindando-a, assim como quem faz um fato à medida de quem o vai usar. E o caminho costuma ser invariavelmente o mesmo. As propostas irão sempre no sentido de ancorar a decisão no que se considera ser a primeira Bíblia portuguesa, ou pelo menos a primeira digna desse nome, porque apresentava já aquilo que se convencionou serem as suas características definidoras ou constituintes, ou melhor ainda, o primeiro autor de banda desenhada realmente digno desse nome. Mas quem seria ele? Aquele de quem mais gostamos? O que consideramos que de algum modo teve um papel inovador e onde o mimetismo de temas e traços, ou até mesmo o plágio, menos se fizeram sentir? E por que não a publicação socialmente mais marcante ao invés de um autor ou de uma obra em particular? É uma opção igualmente atendível se tivermos em conta a sua difusão e o número de leitores conquistados. Fazer esta discussão, aliás, o autor, a história ou a publicação, não é indiferente do ponto de vista do que se entende verdadeiramente por banda desenhada, enquanto parte de uma cultura de massas e socialmente relevante.
E esta discussão talvez deva estar a montante da escolha do dia, já que foge ao universo das preferências pessoais. E as opções são muitas e variadas. Eu, por exemplo, se tivesse de eleger um autor, escolheria o irreverente e talentoso Duarte Carvalhais, que renunciou a escolas, classificações de estilos e partidos ideológicos, numa produção gráfica inquieta e compulsiva, e aos elevadores que tinha manecas e à sua mais inspirada criação, que nasceu no século cómico, em janeiro de 1915, perdoem-me, mas eu não me recordo do dia. E até podemos mesmo fazer como aconteceu em 1989, na cidade italiana de Lucca, onde um conjunto de sábios decretou e mandou publicar que a primeira banda desenhada foi o Gonzalo. Porquê? Pelo simples facto de ter sido, na opinião dos ditos sábios, a primeira história a apresentar um balão saído da boca do Yellow Kid. À estranheza do argumento e autoridade, que certamente não contribuiu para a fundamentação teórica da BD, somou-se ainda a surpresa de uma decisão que, tomada na Europa, defensora de um estatuto artístico para a BD, justifica o seu nascimento no seio dos cómics massificados na imprensa sensacionalista norte-americana. Sem vos querer tomar mais tempo, serve esta conversa toda para vos propor uma solução diferente, uma data em que assinala a importância do que está para vir. E então, em minha opinião, a data não deverá ter como protagonistas nem aquele que possa ser considerado o primeiro ou mais reputado autor de BD português, nem aquele que possa ter sido a primeira ou melhor história nacional. Deverá ser, isso sim, uma data marcante de futuro, de um futuro que se quer próximo, como, por exemplo, a criação de um museu de banda desenhada na cidade de Beja. E então, poderá ser a data em que abrirá ao público, ou até o dia em que o arrojo e a visão do Executivo Municipal deliberou no sentido da sua criação. Desculpar-me-ão, certamente, mas para quem, como eu, trabalhou 15 anos num projeto que visava a construção de um museu de banda desenhada, na cidade da Amadora, a autarquia, como todos sabem, tem um valioso património de pranchas e ilustrações originais de banda desenhada, não fique indiferente e até vos diria mais, sensibilizada com o facto de existir uma cidade que, com menos recursos, aposte na criação de uma estrutura que trabalhe diariamente na divulgação da banda desenhada nacional. Isto sim é, quanto a mim, e é a minha opinião, obviamente, uma proposta de futuro a todos os níveis. Muito obrigada. Disso, obviamente, partilhamos muitas visões que temos históricas e teóricas da banda desenhada. De facto, há sempre uma tentação de fazer visões egoístas e umbiguistas da nossa geração, não é? Pensamos sempre numa data o mais próxima e que vamos ficar todos contentes porque é uma coisa em comum que temos, em vez de fazer uma visão, de facto, histórica, pensada sobre a coisa. Portanto, para mim, a data é completamente diferente. E essa questão de pensar na instrumentalização de uma data para o aspecto comercial, eu compreendo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo assusta-me um bocadinho. Põe-me assim os pelos eriçados. Agora, o facto de haver um dia é uma boa ideia, tal como é uma boa ideia haver aqueles dias de consciencialização da sarna, estão a perceber a doença? Toda a gente sim, vamos pensar sobre isso, é um programa da manhã, Jorge Gabriel fala, há 2 ou 3 convidados, sim, eu faço banda desenhada. E as pessoas, pronto, há uma solidariedade de perceber esse problema social, intelectual e cultural, de gostarmos desta forma de arte. Agora, de facto, isto é uma questão extremamente complexa, que não é em 15 minutos que vamos conseguir resolver, sempre uma grande discussão, e acho que é interessante ver, de facto, quais são os esforços que existem da parte da sociedade civil, dos agentes culturais, dos próprios instituições. Eu, por exemplo, acho mais interessante tentar unir esforços para conseguir que se ganhem alguns instrumentos de apoio à produção de banda desenhada. Portanto, como toda a gente sabe, existe neste momento uma bolsa da Direção-Geral de Bibliotecas, eu troco sempre os nomes, Direção-Geral de Bibliotecas, do Livro das Bibliotecas, há uma bolsa, mas, por exemplo, posso-vos dizer que a Direção-Geral das Artes, que tem uma bolsa anual para a produção de artes, já escreveu os seus representantes preto no branco que a banda desenhada não é uma arte visual. Ninguém se para a frente, mas, por exemplo, ou seja, peço desculpa, para batalhar. Para mim é menos importante, se calhar, começar agora a... Ou seja, a iniciativa de discutirmos isto é muito interessante, mas acho que era preciso mesmo uma discussão grande, com comunidade, blá 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 blá, há muitas coisas por fazer, há muita história por fazer, muita investigação por fazer. É uma excelente ideia falarmos disso, mas mais do que corrermos agora rapidamente para decidir qual é o dia, é vermos quais são
as áreas em que podemos trabalhar mais em termos de divulgação, crítica, apoio mútuo, etc, etc. Acho que é isso mais. Não será tanto a seleção do dia, mas a discussão que leva Exatamente. a isso, não é? Nem mais. Porque Pronto, não tenho mais nada a dizer, agora o mais importante. participação. Nunca E aqueles minutos seria tens aqui que... uma decisão definitiva, como é óbvio. Então vamos começar. Dia 1 de janeiro. Alguém não concorda? Não. 2 de janeiro. Só temos 365, 66 lá. É isso, eu escolhi o 29 de fevereiro, porque as pessoas só se lembram da BD de Exato. vez em quando. Depois, exatamente. Isto é muito. E por que não? Eu sou contra os dias nacionais de todos os dias. Eu sou o dia da mulher. É chegar às pessoas que não compram BD habitualmente, que não fazem sequer ideia que há pessoas em Portugal que fazem BD e que não ganham nada com isso. É um sacrifício muito grande, em termos familiares e tudo. E por isso é que eu falei também da necessidade da tal de ser meio comercial, porque é verdade, queremos ou não, a BD também sempre foi, agora é menos, mas era uma arte de massas, é uma arte comercial, embora não seja esse o objetivo principal, e que Portugal não é de certeza a que nós fazemos, mas temos sempre aquela esperança, aquela missão de, olha, pode ser que seja desta vez que eu consiga viver isto. Que haja aqui um fenómeno e era uma maneira também de apoiar, não há de ser já para já, mas pelo menos as novas gerações terem um dia que se vai falar delas, em que, por muito pouco, que apareça. As coisas agora estão melhor do que há uns anos. Já temos um espaço agora na rádio, já sei,